Você quer ter razão ou você quer resolver a situação? Quase toda discussão ela se inicia um querendo tentar provar para o outro quem tem razão. O nosso podcast hoje vai falar sobre comunicação. Às vezes, a distância entre duas pessoas cabe em uma conversa que não aconteceu. Escutar é tão importante quanto falar. Aprendi que algumas conversas difíceis salvam relacionamentos. Nem toda discussão precisa ter um vencedor. Meninas, no dia a dia de vocês procuram confrontar, né? Tentar resolver ou vocês evitam as discussões? O que vocês preferem no dia a dia? Eu tô escolhendo as batalhas que eu quero guerrear. Então Nossa, eu tô. que profundo. Vamos resolver só. Tá tudo certo, fique em paz. Eu tô bem assim. Eu sempre fui de confrontar muito. Eu sempre fui aquela pessoa que sempre quis, tipo, não, vamos Argumentar, resolver, entendeu? né? Vamos resolver, vamos colocar os pingos nos i e deu. Mas às vezes isso causa um estresse, né, Uhum. gente? Às vezes é mais fácil dar uma evitada, assim, tipo, dar uma segurada no sentido de vale a pena, sabe? Vale a pena, às vezes, eu me estressar por isso? Ou vamos colocar na balança o que isso vai me causar depois. Se isso não for falado, se isso não for resolvido agora, isso vai me trazer grandes consequências? Se sim, vamos resolver. Se não, vamos dar uma evitada. E até em áreas da vida, né? Sim. Em áreas da vida, por exemplo. Na vida pessoal, né? Eu e meu marido, aconteceu alguma situação. Dificilmente eu vou querer conversar sobre aquilo. Se é algo bobo, assim, sabe? Eu acho que eu vou deixar passar, não vou entrar em confusão, não. Agora, coisas na empresa eu não deixo passar. Então, na vida profissional eu não deixo. Não passa nada. Eu chamo para conversar o tempo todo. É chato pra caramba? Muito chato ter conversas difíceis, né? Até como empresária já é um desabafo. Gente, é muito chato ter que chamar alguém para ter uma conversa difícil. Mas é necessário, extremamente necessário. Tem que ser chamado. Porque se você deixar passar, aquilo vai virando uma bola de neve. E assim, ó, o teu relacionamento com a pessoa, ele fica conturbado, né? E num ambiente profissional isso é complicado. Principalmente eu que tenho uma empresa pequena, né? Eu vejo muito assim. E daí veja como a gente é diferente. Eu sempre fui muito de confrontar, mas dentro da empresa eu sempre deixei passar muitas coisas, porque eu queria evitar essa conversa difícil. Hoje eu não deixo mais, mas eu sempre fui de evitar essa conversa difícil dentro da empresa. E hoje não, hoje eu coloco na balança. O que isso vai me causar? Isso vai me trazer consequência? Eu preciso colocar um limite aqui? Se passar daqui, vai infringir os meus valores? Vai estar errado, né, do meu ponto de vista? Então eu preciso limitar, eu preciso chamar para conversar e colocar um limite ali. Então hoje eu já evito menos do que evitava antes. Antes eu pensava, não, a gente vai resolver É que eu acho que diferente. no quesito empresarial é diferente se a gente deixar passar, né? Então tem que pensar se aquilo que tá, a situação que tá acontecendo vai ter pra você um risco futuramente, vai minar a equipe. Então eu acho que no quesito profissional não dá pra deixar mesmo. Tem que ser igual a Mas Diane. você falando assim, né? Eu acho que, Uhum. sabe o que acontece? Quando você confronta muito na tua casa, né? Nos teus íntimos, tu confronta emocionalmente. E quando você tem que confrontar racionalmente, você já se perde um pouco. Se perdia, né? Agora você já aprendeu a fazer isso profissionalmente, né? Porque profissionalmente, em nenhuma hipótese pode ser emocional. Até mas tu tem que se controlar antes de chamar a pessoa, né? Mas é muito difícil, né? Muito. Esse não pode ser emocional. Pra gente como empresária, né? Porque pro funcionário ele pode ser emocional, ele vem do jeito que tiver, né? Agora, pra gente, a gente tem que dar um... Porque eu vejo assim, Uma antes, engolida. quando a minha empresa era menor, assim, quando eram 2, 3 pessoas, era muito mais fácil. Era muito mais fácil. Era muito mais difícil. Porque eu me envolvia emocionalmente com elas. Então, assim, hoje eu gosto das meninas, eu me envolvo com elas, eu quero saber da vida, eu conto da minha vida, eu não tenho problemas com isso, mas eu me envolvo emocionalmente menos. Por quê, gente? Porque eu sofria tanto quando alguém pedia conta. Eu sofria tanto quando acontecia alguma coisa que, tipo, a pessoa me decepcionava.
E assim, não era por mim que ela tava pedindo conta, era por uma nova oportunidade profissional, né? Então, assim, por outras coisas. E isso me doía tanto, porque eu me envolvia emocionalmente. Então, eu aprendi a criar uma casca, assim, pra não sofrer, sabe? Pra eu não passar por esse sofrimento toda vez que saía alguém da empresa. Então, eu hoje já consigo mais separar isso. Ser mais racional É. na liderança. Eu, eu acho que eu sou mais de analisar. Se eu vejo que tem um não seria prejuízo a palavra certa, se Uma consequência. uma consequência é a palavra certa, uma consequência que vai realmente, assim, que precisa tomar uma decisão, eu vou confrontar. Senão eu fujo. Assim, eu não vou ficar querendo provar que eu tenho razão, sabe? Sim. Eu não vou ficar tipo, ai, não, eu tenho razão, sabe? E você é uma pessoa bem emocional, né? Me dói muito, Aham. sabe? Tipo, eu fico muitos dias com aquilo. Então, digamos, eu e a Regi estamos num atrito. Vai me trazer alguma consequência? Ela discordar de mim ou eu discordar dela? Não, então tá bom. Tipo, eu não vou tentar provar a minha verdade, ter razão, sabe? Eu não sou assim. Agora, se está mexendo comigo, assim, tá me trazendo uma consequência, daí eu vou. Agora, senão, eu deixo passar muita coisa. Muita coisa. Só se realmente vai ter uma consequência maior. E eu acho que. Eu deixei de me estressar muito por isso, assim. De levar pra mim muita coisa, assim. E tem uma coisa que eu aprendi que a gente se dá. Tem um compadre meu que fala que a gente se dá muita importância. É verdade. Ai, aham. Então, às vezes, nem é com a gente. Às vezes, o problema nem é nosso. Às vezes, um dia a pessoa levantou de veia torta, deu um Uhum. problema. Nem é com você. Por que você vai querer provar que você tem razão só pra você querer dizer que você tem razão, sabe? Isso mesmo. Vai mudar a tua vida? Vai mudar a vida da outra pessoa? Não, tá bom, tá tudo certo. Não vai mudar nada. Deixa que você tá errado, deixa que pensa que tá errado. Não tem problema nenhum. Eu tô bem assim. E dá uma A idade vai deixando você assim. Vai isso que eu mesmo. Tá A gente vai Eu acho que amadurecendo, né? Ontem o meu marido falou que foi passar visita no hospital, que ele trabalha no hospital. E daí tinha uma senhora de 98 anos internada, não sei. Uma senhora, bem senhora. E daí a senhora, ele tava falando, né, com o familiar e tal, e a senhora mandou ele calar a boca. E daí eu comecei a rir, né? Porque senhorinha internada, elas começam a dar uma delirada, né? Aí eu falei, e isso é normal, né? A gente já sabe, eu trabalhei anos em hospital, a gente já sabe disso. Mas daí eu comecei a rir, daí eu falei assim, ai amor, mas também com 98 anos até eu vou mandar todo mundo calar a boca. É tipo minha avó, ela fala o que ela pensa, não tá nem aí. Eu acho que chega um momento da vida que você vai falar o que você pensa e ponto. Sabe? Ai, não concordo. O problema é teu, eu penso isso e tipo... Eu acho que é o amadurecimento mesmo. Eu tenho uma crise. Olha, agora você falando de idade, é bem isso, porque o Pedro ele tem que provar que ele tem razão sempre. Ele fica Eu também tive. batendo na. Não, todas nós. Meu Deus do céu. Coitados dos meus Ele pais. fica batendo na tecla até a última, assim. Eu falo, tá bom, filho, tá tudo certo. Porque daí eu já tô nessa vibe, né? Eu tento mostrar o caminho, se ele não quer, tanto que não vai afetar, né? Trazer um prejuízo muito grande pra ele. Eu fico, tá bom, filho, beleza, tá, tchau. Fazia amor, tá tudo certo. E ele fica, não. Eu falei, filho, já tá tudo certo. Mas você não tá acreditando em mim? Eu falei, filho, tá tudo certo. Se você tá falando, tá bom. E ele fica até a última você falar, palavra sim. tem que ser dele. 16 anos, né? É, mas eu acho que é a idade, né? É a idade. O Heitor também, meu filho, é super opinioso, assim, ele vai até o fundo, né? Mas a vida vai ensinando, né? Por isso que eu acho que Ele essa vai coisa de ensinando. você, tipo, deu, não deu, nem. E dá uma preguiça de gente discutir com alguém, né? Eu tenho preguiça. Gente, eu morro de Eu morro também. preguiça. Briguenta, gente. Morro de preguiça. Nossa, Eu era sempre fui zero muito briguenta. É que a gente Sempre quer briguenta. argumentar, né? Quer mostrar o nosso ponto de vista. Ai, Mas eu se a nunca quis pessoa não mostrar muito meu está. ponto de vista. Mas se a pessoa não está muito aberta a ouvir, então. Não, gente, eu sempre fui. mostrar meu ponto de vista. Eu era. Eu Eu falo, eu tenho dó dos meus pais, gente. Porque eu era, eu sempre fui. Mas você é ainda hoje. Menos, né? Mas de todas, eu acho que você é mais que confrontaria. Não. Eu também. Eu fui, falo pra agora- vocês, se vocês me conhecessem há uns Agora é só 20 todo anos mundo, atrás, tá certo. nossa, era muito Outra diferente. pessoa. Mas eu confronto. Briguenta. Mas eu Briguenta. confronto, mas eu não tenho isso de tipo, eu tenho que mostrar que eu estou certa. Eu confronto, eu tento. Não deu, Ah, é, preguiça. falou, valeu, entendeu?
não quer. Eu preciso tá expressar bom. minha opinião. Eu sou mais nova também aqui, né, gente? Talvez isso mude. É, pode ser. É. Mas eu era muito assim. Ai, 10 anos mais nova. 1 ano mais. Ela é 1 ano mais nova. Ai, você é uma pessoa evoluída, pronto. Mais nova, né? A pessoa vai lá, nossa, ela tem Ela 10 10 anos. anos. 10 Não, ela anos tem a 1 menos. a menos Que você? que eu. Já anda uns 4, 5. É, Ah, mas eu Quantos tem mesmo, eu- Lili? Eu tenho 34. O meu é 8. 4. São 4. E sabe o que eu acho? Eu acho que esse negócio de você querer provar é muito orgulho, né? Ego. É. Tipo, teu É, orgulho, não, e eu sempre ele é fui zero. muito alto. Teu eu sempre orgulho é fui muito alto pra te querer provar um ponto, né? Ai, aqui é verde, aí é amarelo. Ah, é amarelo, é amarelo. Então, gente, é amarelo. Vamos, vida que segue, é amarelo. Sabe? A pessoa não. O quanto que desgasta, Nossa! né? A relação. Não, e as pessoas relação emocional, a próximas. gente fica, Imagina, tipo, você, é, né? gente, Igual fica você falou, ali. teu pai e tua mãe, as pessoas próximas, olha Sim. quanto desgasta. Sim. Mas eu aprendi muito depois que eu tive filho, assim. Sabe aquele negócio? Tem um meme que a pessoa fala que o vizinho deve estar achando que você tá matando o filho. Que ele só queria a maçã Aham. cortada Sim. e você deu a maçã inteira. Cara, o meu filho mais velho, ele é essa criança. Tudo ele me enfrenta, tudo se eu fiz A, ele quer B, se ele quer. Então você aprende, tipo, tá bom. E, tipo, eu não vou lutar agora. Eu não tô afim de entrar nessa batalha. Você não queria cortada, eu cortei, tá a maçã inteira, eu vou cortar, eu vou começar cortada mesmo, entendeu? Tipo, É, os filhos ensinam muito a gente. Bastante. Né? Muito. Ah, eu sempre falo, o Sidney, ele implicava, discutia com o Samuel porque ele queria escovar o dente na hora que ele tava tomando banho embaixo do chuveiro. Qual é o problema? Qual é? gente? Sério? Você precisa causar uma confusão? Dá Ó. a tinta na escova de dente com a pasta pra ele Gente, escovar. escova os dentes do chuveiro até hoje. É, qual é o problema, né? Ai, E sobre gente. pedir desculpas. ah, gente, Eu peço. Eu peço. Eu muito. peço também, eu peço, peço bastante. Eu peço. A Diane, não pede muito, não. Mas é que eu não acho. Depende da situação, né? Ela é perfeita! Perfeita, maravilhosa. Eu peço sempre Maravilhosa. desculpa. Depende da situação. Se eu tiver realmente errada, eu peço desculpa. Se não, não. É que eu Não, gente, dificilmente entro. eu às vezes peço desculpa até quando eu não tô errada pra, tipo, acabar a Não, discussão. eu não entro em um conflito. Começa por aí, por isso que eu não peço desculpa, porque é tão difícil eu entrar num conflito que se eu entrar, talvez eu vá pedir desculpa pra encerrar logo. O Eduardo, por exemplo, ele briga comigo, né? Meu marido que briga comigo. É diferente o nosso contexto de casamento. Tá certo, Eduardo. Realmente errei, falhei. Não vou melhorar. É sempre eu que vou melhorar lá em casa. Mas olha, tem uma pergunta aqui que eu Se é achei. lá, eu peço desculpa. Falando sobre negócio, né? Como que a gente resolve divergência entre sócias, né? Nós 4 somos sócias. Porque daí complementa a outra pergunta aqui, ó. O silêncio pode machucar mais que uma discussão. Então, eu acho que tem momentos que a discussão, no caso, a conversa, é extremamente Eu também necessária. acho. Eu arquivo algumas pessoas pra não ficar conversando assim. Não, mas tipo, amiga, nessa situação. Quando é sócio. Quando é não, sócio, quando é sócio, quando é não. marido, quando é uma amiga, quando o negócio é uma pessoa que realmente é importante Do para teu você, do teu convívio, né? convívio. Às vezes ficar em silêncio e não entrar para Sim. resolver dói mais do que a discussão. Sim, é verdade. Eu acho que tem que ter essa balança também. Uhum. Você falou na questão profissional. As conversas difíceis são extremamente necessárias. Mas às vezes numa amizade, num outro viés ali entre o marido e mulher, sei lá, se você ficar simplesmente dizendo que tá tudo certo, uma hora você vai cansar. Então tem momentos que eu acho que o silêncio machuca mais do que a discussão. No meu ver. também. Porque daí, às vezes, a discussão. Tá falando discussão, gente, não é tipo obrigar. É Conversar. Discordar, né? discordar. Né? Isso que eu tô falando. Não, a partir do momento que perde o respeito, não é disso que a gente tá falando, né? Mas nesse ponto, eu acho que tem que conversar quando é importante. Sim, claro. Né? E eu acho que tem muitas situações que nós vamos passar na vida que você vai ter conflitos, muitos, assim, né? Como empresárias, a gente tem conflitos o tempo inteiro, com o colaborador, mas também com o cliente, com o parceiro de negócio. Até no Union a gente teve algumas Uhum. situações com pessoas de fora que a gente teve que resolver, assim, com muitas conversas difíceis. E daí,
Eu acho que você tem que estar muito racional, porque se tu entrar emocional... Então, até teve alguns momentos que a gente meio que até excluía a Mara das conversas. Porque a Mara é mais emocional e a gente precisava resolver Nossa, um eu não assunto sabia mais disso. pontual. Vai dar divórcio aqui. É, mas pra gente poder pensar com clareza. Porque se você misturar a emoção, tipo, não é comigo, aquilo que a Mara tinha falado, né? A gente não se dê tanta importância. Não é com você, às vezes, sabe? E você vai ter que ter uma conversa difícil com uma pessoa que tá, sei lá, virada por N outros motivos que tu não faz ideia. E tu vai ter que resolver aquilo porque caiu no teu colo e você precisa daquela pessoa pra alguma coisa, enfim. E aconteceu isso com a gente no Union, né? Aconteceu umas 3 situações em que a gente teve que resolver muito racionalmente, assim. Teve que ter conversa difícil, teve que tentar ali, né, remediar de tudo quanto é forma pra poder resolver e tá tudo bem, né? Ó. Somos adultos e adultos têm que resolver problema, ponto. Uma coisa bem importante pra conversa difícil é que você tem que escolher a hora certa. Né? Ela tá falando do emocional ali. A questão é que, assim, ó, se o. Tem que ser, principalmente, vamos falar de empresa, né? Colaborador. Você não vai ter uma conversa difícil com o teu colaborador num dia em que você não está bem e que ele também não está. Sim. Uma coisa que era para ser resolvida muito facilmente vira uma bola de neve. Ah, vou conversar no começo do expediente. Será que é o ideal ou será que o ideal é no final do expediente? Qual que é o melhor? Então, tem hora certa, sim. Né? Não ter pessoas em volta, é legal que seja uma coisa mais reservada. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter nessa hora de escolher a hora da conversa. Dá uma respirada, né? Uhum. Dá uma Nossa, respirada. você tem que dar uma respirada. Porque se você for com fervendo, Não vai dá. uma conversa dessa vai dar não ruim. dá. Não dá, não Mas dá. eu vou contar uma coisa que eu fiz uma vez, assim. Quase fiz uma vez, né? Tinha 2 funcionárias minhas e a gente era daquela época que a gente era muito próximas, porque eram poucas pessoas. Então eram 2 funcionárias minhas que tinham um conflito direto, assim, sabe? Uma direto com conflito com a outra, e daí daqui a pouco entrava uma na minha sala. Porque aquela fez não sei o quê, porque não sei o quê, e daí vinha a outra. Aquela fez não sei o quê, aquela fez não sei o quê, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Teve um dia que eu me estressei. Falei, cara, sério. Marquei uma reunião, falei, ó, depois das 6, depois que a gente fechar a empresa, vocês 2 ficam e a gente vai conversar. Cheguei de manhã na empresa e falei isso. 11 horas da manhã eu tinha terapia. Minha psicóloga falou, você tá ficando louca, né? Você vai botar as 2, confrontar. Não tem lógica nenhuma, Regi. Ela falou, porque a minha ideia era confrontar as 2. Tá, ela tá falando isso e ela tá falando isso. O que é verdade? Ela falou, Regi, não. Né? Tipo, confronto nessa situação é pior. O que você pode é chamar. Agora, você já chamou. O que você vai fazer? Botar limite. Isso pode, isso não pode, pronto, acabou. Porque quando 2 pessoas não entendem o limite, você tem que mostrar igual criança. É assim, assim. E eu juro, gente, eu ia chegar às 2 e ia falar, fala aí. Vai, fala Pega tudo aqui, que tem ele falou. uma faca e uma tesoura. Que berço melhor. Ia pôr no ringue as 2. Tipo isso. E daí, quando a minha psicóloga falou, eu falei, cara, tipo, é isso. Tá tudo errado. Eu queria, tipo, conflito de algo que... Aí você Né? chegou na empresa e falou, não quero conversar com vocês, não. Não, eu conversei, eu fiz um textinho bem bonitinho, pondo limite pra elas, o que elas podiam e o que elas não podiam. Que só era pra vir falar comigo, reclamar quando fosse algo da empresa e não algo pessoal. E eu acho também, né, que quando você tá insatisfeito com algo, converse com a outra pessoa, Sim. sabe? Não deixe chegar a um ponto extremo. É Tipo, pior, né? Tá meio estranho aqui, tá meio estranho ali. Tá, vai levando. Poxa, mas não passou esse tá meio estranho? Chama pra conversar. Uhum. Chama você, sabe? Eu acho que a gente tem que ter autonomia de tentar resolver, às vezes, um problema que não é nosso também, sabe? Porque você vê que a pessoa tá diferente, mas ela não tá conseguindo sair daquilo, chama você pra uma conversa difícil, né? Fale, olha, tá estranho, né? Sei lá o que tá acontecendo na tua vida. E é estar atento daí, né? Às Uhum. pessoas ao teu redor. Isso. Sim. Até no próprio casamento, né? Eu sou muito dessa de, tipo, se acontece alguma coisa durante o dia e ele fala uma palavra que eu não gostei, antes de dormir eu já falo, não gostei. Sabe? Uhum. Então, né, desembucha aí e já resolve. Tô pronta pra você me pedir Aham. desculpa. Isso! Tô aqui, ó. Ai, gente. Mas eu acho que as conversas difíceis, elas são extremamente necessárias. Mas são difíceis, então por isso que a gente fica fugindo. Mas são conversas racionais, né? Sim. O conflito
na maioria das vezes, quando o conflito é emocional, o troço dá É ruim, né? difícil, é. É. Mas é difícil você separar, né? É. Porque tem situações que você tá, assim, ó, muito quente. E tem situações que tu vai ter que conversar quente. Você tem que tentar ao máximo não conversar quente, mas tem situações que tu vai entrar, Ah, eu já tipo... fiz besteira. Já fiz no meu começo de carreira, assim, como gestora. Meu Deus, já fiz cada coisa, assim. Pra vocês não acharem que a gente é assim, né? Tá Perfeita. perfeita. Não, teve um caso, e hoje a gente tá super bem, assim. Tava num momento muito difícil, pessoalmente, assim, e meu trabalho era bem estressante. E eu fui pra ter uma conversa difícil na hora totalmente errada. Nem eu e nem ela poderíamos ter aquela conversa profissional. Nossa, eu quase perdi uma das minhas melhores funcionárias que eu tinha na época. Porque as Não duas soube estavam conversar. emocionalmente É, abaladas. mas eu, E se não era o tivesse momento tido a certo. conversa certo, eu tinha perdido as Com duas, né? certeza. E, nossa, depois ela não me respondia mais. Foi bem tenso, assim. E eu mandei flor, fui atrás. Ela não me respondia nada. Fui lá na casa dela, pedi desculpa, levei uma flor. Falei que tava errada, porque eu sou a líder, eu tava errada, não ela, né? Assim, ela não era tão preparada quanto eu deveria ser para aquilo, né? Então foi, já errei. E a gente vai aprendendo, né? Quando a gente erra, a gente vai sim. aprendendo. Mas Já eu acho fiz. que isso é uma das coisas mais difíceis da liderança, né? Eu falei pra vocês, eu passei por umas situações semana passada e falei pras meninas, pra mim o mais difícil é você ter que engolir em seco e ser racional em situações que você queria gritar. Sabe? Eu acho que essa é a parte mais difícil da liderança. Se manter estável o tempo inteiro. Você não pode escorregar. Se você escorregar, todo mundo da tua equipe vai escorregar também. Uhum. Se É muito você difícil mostrar isso, a muito fragilidade, difícil né, isso. já era. Se você der muita abertura, daí a Uhum. pessoa também já acha que tem, daí perde o limite e assim vai, gente, é muito difícil isso. Eu acho que manter essa estabilidade, eu acho, essa resiliência, não sei, esse humor, não sei dizer, mas eu acho mais difícil. Eu acho que. Não poder cair, né, em nenhuma Por situação isso que nem todas as pessoas nasceram para liderar. para liderar, é verdade. Ela pode É ser difícil, né? desenvolvida. Tem pessoas que já vêm com esse tino, né? Mas você simplesmente resolver liderar sem você já ter uma tendência e sem você se aperfeiçoar para isso. Não dá É. certo. Foi o que eu publiquei essa semana, né? Sobre você promover o teu melhor vendedor. Às vezes ele não quer ser. E daí ele tá numa situação em que ele não está preparado para isso. E ele sofre, o time sofre e você sofre. Uhum. Então, por isso que a liderança não é brincadeira. Você Não, e a lidera e gente- você muda, você interfere diretamente na vida das pessoas. A E liderança. como líder, a gente precisa estar aprendendo o tempo inteiro, né? O tempo todo. Porque as pessoas mudam, as gerações vão mudando, então quando entram pessoas muito novas na empresa, você precisa entender essa geração, você precisa olhar. É muito. É muito. Volátil, né? É difícil liderar, hein? É. E olha que eu acho que eu já nasci assim com esse. Esse tino, assim, Com né? esse. Pela minha família sempre ter Uhum. empresa, então eu acho que eu já meio que nasci nisso, assim, mas eu acho uma coisa tão difícil. E cada vez que eu estudo, eu estudo mais, eu acho mais difícil ainda, entendeu? Por mais que eu estudo. Eu acho que às vezes a ignorância é uma benção também, entendeu? Às vezes você não saber tudo. Vai na intuição. E na intuição também, às vezes, é uma benção. Às vezes a ignorância, assim, você não saber exatamente o que fazer. Porque às vezes você sabe exatamente o que fazer, mas te dói tanto fazer aquilo. Sim. Ó, tem acho que não é nem uma pergunta isso aqui, eu acho que é uma reflexão pra gente deixar, pra gente se encaminhar aqui pro final. Num momento de discussão aí, de provar, né? Se estamos certos ou não. Será que não é o orgulho o orgulho tá atrapalhando mais essa conversa do que realmente a conversa em si, a falta de comunicação? Às vezes você é tão orgulhosa para você não ser provada que você está errada, que você fica fugindo e deixa de se comunicar com a pessoa. Aí eu não quero admitir que eu estou errada. Eu até sei que eu estou errada, mas se eu for lá começar com a rede, vai ficar provado que eu tô errado. Então, deixa Depois assim tá. e eu prefiro não conversar com ela. E evita daí, né, a situação. Eu acho que é uma coisa pra se Arquiva. pensar. Conversas Sim. que precisam de resolução. Mas também, se não precisar, não vai interferir na tua vida, não entra numa briga, não entra. Como é que é? Tem gente que fala Escolhe que botar um suas boi lutas. numa. Dou um boi pra não entrar numa briga, mas dou uma boiada pra não sair. Eu sou bem assim. Então, né, nessa questão, Nossa, se não outro for. foi pra sair.
Eu não. Você dá não vai- boiada pra não entrar, né, amiga? Eu dou a boiada pra não entrar. Pois é. Ter razão nunca vale mais do que preservar quem importa. Comunicação madura não evita conflitos, ela resolve os conflitos. Toda boa conversa começa quando alguém decide ouvir de verdade. Relacionamentos crescem quando as pessoas decidem estar na mesma mesa. Obrigada por estar com a gente até agora. Eu quero pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo com as suas amigas e também deixar aqui nos comentários quem você é. A pessoa que evita o conflito ou a pessoa que vai entrar nessa briga com toda certeza. Vou pedir também para você seguir a gente no Instagram, é @unioncastpod. E lembre-se que toda segunda-feira tem episódio novo. Vem pro Unioncast no próxima segunda-feira. Tchau! Tchau!